Olá, me chamo Arthur Lens Dias, sou aluno PIVIC da Universidade Federal da Paraíba e tive meu projeto orientado pelo professor Dr. Cícero Francisco Bezerra Felipe. O projeto é intitulado como Estudo Comparativo do Possível Efeito Ansiolítico e da Toxicidade de 4 derivados 2-aminotiofênicos por metodologias in silico e in vivo. Enquanto que o plano de trabalho é estudo do possível efeito ansiolítico e da toxicidade do derivado 2-aminotiofênico 7-CN10 por metodologias em sílico e em vivo. Dentro dos objetivos sustentáveis, o trabalho entra na terceira classificação como saúde de qualidade. A ansiedade é uma emoção natural ao ser humano que atua na preservação e segurança do mesmo, porém essa ansiedade passa a ser considerada patológica quando esse sentimento persiste por longos períodos de tempo, causando um sofrimento clinicamente significativo. Existem diferentes tipos de ansiedade, porém todos eles irão apresentar pontos em comum, como alterações estruturais, funcionais e endócrinas. Com isso, o GABA surge como uma importante molécula nos transtornos de ansiedade, visto que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, principalmente na sua ação sobre os receptores GABA-A, que reduz quadros ansiosos. A partir daí, surgem os benzodiazepínicos, fármacos usados na clínica para o controle da ansiedade, atuando como modulador alostérico positivo dos receptores GABA. Com o intuito de aprimorar o tratamento da ansiedade, surgem outras vias de atuação, como é o caso da via serotoninérgica. Porém, o tratamento atual ainda é acometido de muitos efeitos colaterais. Devido a isso, surge a necessidade de novas drogas ansiolíticas. Dentre tais candidatas, observa-se os derivados 2-aminotiofênicos, que apresentam um amplo espectro farmacológico como um potencial efeito ansiolítico símile. A partir das observações feitas, o presente trabalho apresenta como objetivo geral investigar o possível efeito ansiolítico símile e a toxicidade do 7-CN10. E os seus objetivos específicos estão estudar as características físico-químicas e farmacocinéticas do derivado 7-CN10 por metodologia em sílico, e estimar a dose letal mediana e seus efeitos comportamentais do derivado 7-CN10 em camundongos, e avaliar, através do docking molecular, a interação do derivado 7-CN10 com o receptor GABA-A e transportadores de serotonina. Para isso, foram utilizados 12 animais machos suíços fornecidos pela Unidade de Produção de Animais vinculada ao IPFARM. O projeto obteve a aprovação da Comissão Ética no Uso de Animais e os animais foram mantidos em ciclo claro e escuro de 12 horas cada, com acesso livre à água e à ração. Já a droga teste, o derivado 710, foi concedido pelo Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas, coordenado pelo professor Dr. Francisco Jaime Bezerra Mendonça Júnior, e solubilizado em solução salina com TUI 80 a 2 ou a 4% para doses de 300 ou 2.000 mg, respectivamente. Para melhor entendimento do composto, foram feitas análises em sílico, sendo elas da determinação de parâmetros farmacocinéticos, físico-químicos e tóxicos, a partir do protocolo de algoritmo de descritores ADMET de PK-CSM e também o docking molecular por meio do Molegro Virtual Docker. Os alvos do docking foram retirados do Protein Data Bank, sendo eles os receptor GABA-A e os transportadores de serotonina. Já para análise em vivo, foi realizado o teste de toxicidade oral aguda, seguindo o protocolo da OECD 423/2001 e o screen farmacológico de acordo com o teste hipocrático de Maloney. Os animais foram divididos em grupo salina 0,9%, mais um grupo com a substância, para dose de 300 ou 2.000 mg por quilo, sendo 3 animais em cada grupo. O protocolo da OECD recomenda o início a partir da dose de 300 mg por quilo quando não há informações na literatura sobre a toxicidade da substância. Com a morte de 0 ou 1 animal, sobe a dose para 2.000 mg e com a morte de 2 ou 3 animais, abaixa a dose para 50 mg até que seja estimada a dose letal mediana. Já o teste hipocrático de Maloney seguia uma observação de 14 dias, com destaque para os primeiros 240 minutos após a administração, com o intuito de avaliar manifestações clínicas. Após os fins dos testes, foi realizada a eutanásia dos animais e análise macroscópica dos órgãos. O avanço tecnológico permitiu novas maneiras de estudo de possíveis fármacos, a partir de predições de seus parâmetros.
No que diz respeito à predição dos parâmetros físico-químicos, que foi analisado de acordo com as regras de Linsky, o composto 7CN10 obedeceu aos padrões estabelecidos em todos os parâmetros. Outra importante técnica está na predição dos parâmetros farmacocinéticos observados na tabela 2, que vai avaliar os valores referentes à absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O derivado 7CN10 revelou a absorção intestinal similar do diazepam, uma permeabilidade à barreira hematoencefálica superior a -1, o que é considerado bom, visto que valores menores que -1 entendem-se como pobre permeabilidade, e também se mostrou permeável no sistema nervoso central. No que se refere à predição dos riscos de toxicidade, o derivado 7CN10 demonstrou resultados satisfatórios. O docking molecular revela-se como uma importante técnica para o desenvolvimento de novos fármacos, visto que ele será capaz de estimar a energia de ligação da molécula com as proteínas-alvos. Nesse caso, foram evidenciadas proteínas envolvidas na via GABAérgica e serotoninérgica, importante via no tratamento dos transtornos de ansiedade. O derivado 7CN10 apresentou energia total de ligação menor que o ligando complexado em 4 dos casos analisados, mostrando que, nesses casos, a interação entre a droga teste e a proteína-alvo será mais favorável. Nos testes em vivo, a administração da dose de 300 mg por quilo não demonstrou sinais de toxicidade, nem provocou morte de animais, aumentando a dose para 2.000 mg por quilo, que também não apresentou sinais de toxicidade. Com isso, a DL50 foi estimada em aproximadamente 5.000 mg por quilo. Após a eutanásia, a análise macroscópica não demonstrou qualquer sinal de toxicidade. Como apresentado, podemos concluir que o derivado do 7CN10 apresentou absorção intestinal, permeabilidade à barreira hematoencefálica e permeabilidade ao sistema nervoso central dentro do desejável, mostrou energia de ligação inferior dos ligantes de referência na maioria dos casos testados, revelou-se seguro com um ADL50 de aproximadamente 5.000 mg por quilo e com isso encoraja-se novas pesquisas para um possível efeito ansiolítico símbolo por meio de metodologias em vivo. Com isso, agradeço ao Laboratório de Farmacologia e Bioquímica Experimental, ao Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas, ao IPFARM, ao Laboratório de Psicofarmacologia e por todo o apoio financeiro e institucional cedido pela Universidade Federal da Paraíba, Pró-Reitoria de Pesquisa e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.